Bom, o Brasil tem hoje um déficit habitacional bastante considerável, será o tema agora aqui do Jornal da Manhã. Eu tenho os dados aqui, são 6 milhões de famílias, segundo o último levantamento do IBGE, com déficit habitacional. Desse total, 84% estão na faixa de renda inferior a 3 salários mínimos. É, portanto, uma questão de grande interesse. Nós estamos recebendo aqui a figura de Rodrigo Garcia, que é o nosso secretário da Habitação em São Paulo. Agradecendo a sua presença. Bom dia, secretário. Bom dia, Joseval. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no Jornal da Manhã para falar um pouco do maior sonho da família brasileira, que é a sua casa própria. Sem dúvida, sem dúvida. Secretário, qual a política deve ser estabelecida para tentar reverter, ou pelo menos tentar reverter, essa situação? Olha, crescimento econômico, né? O Brasil crescendo, as pessoas tendo salários, se empoderando, naturalmente elas têm condições próprias, né? Com as próprias pernas de comprar a sua casa. Enquanto isso não acontece, o governo ainda tem um papel fundamental no subsídio dado a essas famílias carentes na aquisição do seu imóvel. Desse número que você colocou aí, desses 6 milhões de imóveis, né, que faltam no Brasil, cerca de 1 milhão faltam no nosso estado de São Paulo, né? Então é um problema grande, grave. Apesar do nosso estado ser um estado desenvolvido, percentualmente isso é pouco para o estado, mas são muitas casas que devem ser construídas. E além do problema do déficit, Joseval, você tem um problema sério de inadequação, que são as ocupações, as comunidades, as favelas espalhadas pelo Brasil, né? O Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que quadruplicou a sua população em pouco mais de 60 anos. Em 1950 o Brasil tinha 50 milhões de habitantes. Hoje nós temos cerca de 205 milhões. Quadruplicou, né? Isso justifica um pouco esse desarranjo que aconteceu nas cidades brasileiras. E aqui em São Paulo a gente vê isso de perto, né? Um crescimento exponencial da população. O crescimento econômico não acompanhou esse crescimento e as ocupações irregulares, enfim, tudo isso aconteceu. Então, o problema até de inadequação é maior do que do déficit. Aqui no nosso estado, por exemplo, nós temos 3 milhões de moradias, de casas que são inadequadas, que deveriam sofrer uma mudança significativa, uma reforma, uma urbanização, né? Então o desafio é muito grande, mas São Paulo tem enfrentado isso de frente com as limitações orçamentárias que tem, né? Nós somos o único estado no Brasil onde o governo investe 1% do que arrecada de ICMS na área da habitação. Isso faz com que todos os anos a gente construa, através dos programas do Estado, né, a CDHU, o Casa Paulista, cerca de 15, 20 mil unidades por ano, né? Então, o Estado de São Paulo não tem um déficit maior porque sempre se preocupou... diante de 1 milhão de famílias que estão fora de casa, né, que estão sem casa, é pouquíssimo, né? Ainda é pouco. Você constrói aí pouco mais do que 10% da necessidade, né? Mas é o que eu digo. O Estado fez muito nesses últimos anos, mas ainda não consegue fazer frente a essa demanda, né? Eu acredito muito que é o empoderamento das famílias, é o salário, é a renda das famílias que vai resolver de vez esse problema do déficit. Dentro disso, secretário, claro, a gente vem tratando diariamente, a gente está vivendo uma crise econômica como há muito tempo não se via, né? E o desemprego é altíssimo, são 13 milhões de desempregados, muitos mutuários, inclusive, estão deixando de pagar as prestações, enfim. Como é que a Secretaria trabalha essa questão envolvendo esse atual momento e essa inadimplência, esse desemprego que acaba atingindo diretamente esse sonho que o senhor se referiu da casa própria logo no começo aqui da nossa entrevista? Olha, Patrick, a gente procura conscientizar o nosso mutuário da CDHU sobre a importância do pagamento da sua prestação. A CDHU é a empresa pública que tem a menor inadimplência de mutuários do Brasil, né? Enquanto Coabs, enfim, programas como Minha Casa Minha Vida tem inadimplência de 30%, 40%, a CDHU mantém uma inadimplência de 13%, porque a gente trabalha muito junto aos mutuários, mostrando a importância dessa prestação. É o maior bem dessa família, né? Mas, naturalmente, com a crise, a inadimplência cresce. Mas, nos últimos anos, o governador Alckmin pediu à equipe técnica da Secretaria que criasse novos instrumentos de contratação. E nós fizemos a primeira parceria público-privada do Brasil nessa área de habitação, né? Inclusive estamos entregando os primeiros prédios dessa PPP da habitação nos próximos dias ali na Rua das Noivas, na Rua São Caetano, né? Foram 8 prédios erguidos aí em pouco mais de 10 meses, né? E a parceria público-privada, ela prevê que mesmo no momento de crise você pode contratar, porque você só paga o imóvel depois dele estar pronto
e ao longo de 20 anos, né? A iniciativa privada começa colocando dinheiro, diferente de uma obra pública tradicional, onde todo mês se tem uma medição e se tem um desembolso, né? E a curiosidade da PPP, até é importante esclarecer aos nossos ouvintes, as obras estão sendo tão aceleradas pelo concessionário, que tem interesse de receber, né, para não ter um custo financeiro no seu contrato, que as obras estão prontas desde o dia 30 de novembro e nós ainda estamos finalizando a documentação do mutuário, né? Vamos gastar 20 dias a mais aí na burocracia para poder fazer a entrega desses apartamentos. Então a PPP, ela veio como um novo instrumento de contratação, uma luz aí no fim do túnel em momentos de crise, né? Aproveitamos essas circunstâncias, fizemos o primeiro contrato no Brasil, iremos nos próximos dias, o governador Alckmin lançar a nova obra dessa PPP, que vai ser simbólica para São Paulo. Ela será construída naquele terreno da antiga rodoviária da cidade, ali em frente à Sala São Paulo, um terreno de 18 mil metros quadrados. Nós já estamos com o projeto... de Caxias. Exatamente, na Duque de Caxias com a Rio Branco. Um terreno de 18 mil metros, a antiga rodoviária da cidade, né? E ali nós vamos construir 1.200 apartamentos, José Walter. Isso já está contratado. A prefeitura deve soltar o alvará de obras nos próximos dias para que a concessionária inicie essas obras, fazendo com que a gente atenda as famílias de baixa renda com moradia no centro e ajudando na revitalização do centro de São Paulo, que é tão importante, né? Nós observamos que só os equipamentos culturais não são suficientes para você recuperar o centro. A moradia, enfim, o ir e vir das pessoas, né, que vai fazer com que a gente tenha um centro mais bonito. Então, nós estamos apostando muito na construção dessas unidades ali nesse terreno, como também um fator de revitalização do centro de São Paulo, né? Tudo via parceria público-privada. Por enquanto o Estado não investiu R$1, ele só passa a pagar quando as obras estiverem prontas e entregues aos mutuários. O senhor foi trazido aqui pelas mãos do repórter Daniel Lian. Secretário, eu gostaria de saber, hoje o país vive uma crise aguda, a moradia é um item de primeira necessidade para as famílias, a construção leva tempo e dinheiro. Como é que a Secretaria está trabalhando esse tema, já que os estados hoje passam por um aperto fiscal, uma dificuldade financeira orçamentária também? Olha, é importante essa pergunta, Daniel, porque nós estamos assistindo a todos os dias estados brasileiros não conseguir pagar sua folha de pagamento, parcelar a folha de pagamento. Em São Paulo, apesar das dificuldades, porque aqui é o estado que primeiro sofre com a crise, por sermos um estado industrializado, nós ainda conseguimos investir, né? Um nível de investimento menor do que nos áureos tempos, mas ainda conseguimos investir, né? Então, isso fruto de um ajuste fiscal feito pelo governador Alckmin, que fez com que as despesas caíssem de acordo com a receita, diferente do governo central, né? No governo brasileiro nós vimos um aumento do déficit, né? Enquanto a receita vinha caindo, o país vinha em crise, o governo federal aumentou os seus gastos. Aqui em São Paulo, o governador Alckmin é muito cuidadoso com as contas públicas, o Estado mantém o seu superávit fiscal todos os anos, inclusive nesse ano de 2016. Isso diminui um pouco o recurso do investimento, mas ele continua tendo e existindo. Para você ter uma ideia, na área da habitação, nós estamos investindo cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais esse ano que passou de 2016, né? É um recurso significativo, fruto dessa boa gestão fiscal do Estado, né? Agora também à custa de muito sacrifício, né? O nosso funcionalismo, por exemplo, está sem aumento há algum tempo. O governador travou o custeio do Estado e acertou em fazer isso, porque senão hoje nós estaríamos tendo dificuldade de pagar a folha de pagamento. Hoje a gente honra os nossos compromissos em dia e ainda continua investindo em obras como habitação, mobilidade urbana, estradas e tudo mais. Deixa eu só perguntar uma questão rápida, José Val. O cadastramento como é feito? Porque aqui, vez por outra, nós discutimos, tem os movimentos que são instrumentalizados pelo PT ou por partidos há séculos aí ao PT. Um deles, um movimento de um rapaz que foi até homenageado pela Câmara Federal, por incrível que pareça, o Guilherme Boulos, que lidera um movimento chamado Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Só que ele não trabalha e tem teto. Portanto, ele está liderando o movimento errado. Mas a questão é o seguinte, o sujeito se cadastra, eu vou lá, não tenho casa, trabalho, moro, tenho enorme dificuldade e tal. Aí vem um movimento que ganha pontos pela manifestação, pela invasão, e é verdade isso, quem participa desse movimento e passa na frente. Existe um meio de cortar caminho e você conseguir a casa que muitas vezes o seu José está esperando há 10 anos e o malandro que entra na organização criminosa do Boulos pode cortar caminho e conseguir em 1, 2 anos o que o outro que seguiu as leis não conseguiu? Olha,
Vila, essa sempre foi uma discussão que eu procurei estimular, porque eu sempre pergunto, qual a diferença do José que participa de um movimento de moradia ou que invade um terreno e, consequentemente, consegue ter sua casa mais rápida, do José que está na fila há 15, 20 anos, respeitando a legislação e aguardando a sua vez, né? Qual é a diferença do direito de um e de outro, né? Então, os movimentos de moradia, muitos deles cumpriram um papel importante no atendimento aos seus filiados, né? Mas muitos deles exageraram nessa dose. E a gente procura, através dos atendimentos do Estado, do programa Casa Paulista, Minha Casa Minha Vida, através das parcerias público-privadas, sempre nós temos uma cota específica para os movimentos de moradia e uma grande cota para o público em geral. Agora, os movimentos de moradia no Estado, diferente do governo federal até então, Vila, eles sempre participaram de chamamentos públicos para credenciar as entidades. Diferente do programa Minha Casa Minha Vida, que se habilitava aqueles de interesse na Caixa Econômica Federal. Então, o último chamamento que nós fizemos foi em 2011, 17 movimentos participaram e passaram nas regras, e é eles que são atendidos hoje pela CDHU. Agora, eu acho que, enfim, não podemos usar movimento para furar fila, né? O movimento tem a sua legitimidade quando administrado com seriedade, né? E o Estado tem mecanismos de atendimento a esses movimentos. Mas, em regra, na CDHU e no Casa Paulista, a gente participa de sorteios. Por exemplo, para acessar essas casas da PPP, que eu acabei de dizer, nós abrimos um sorteio, um cadastramento no site da Secretaria, tem 140 mil cadastrados, e nós vamos fazer um sorteio eletrônico para esses apartamentos, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas se cadastram, até nem cumprem as regras, né? Tem um salário a mais, não necessariamente cumpre todas as regras, mas a gente filtra depois do sorteio. Por isso que a gente faz o sorteio dos titulares e o mesmo número de suplentes, para que na habilitação a gente cheque documentação, cheque renda. Por exemplo, a PPP do Centro, ela tem uma inovação. 80% dos apartamentos construídos são para as pessoas que vivem fora do centro e têm um emprego no centro, justamente para a gente evitar os deslocamentos na cidade, né? E às vezes as pessoas não observam esse tipo de regra, se cadastram, depois, quando são sorteadas, elas serão desabilitadas por não cumprir essas regras. Então, a gente procura, Vila, tanto quanto possível, fazer o sorteio. E tem obras destinadas específicas a remoções de grandes obras na cidade, que aí um rodoanel passa, um metrô passa, você tira a família daquele lugar, paga o auxílio aluguel e depois encaminha para um apartamento. Então, nós vamos mediando com os recursos que temos, né, o atendimento a essas camadas da população. Professor, o secretário Rodrigo Garcia, vamos falar das invasões. É assunto seu também? As invasões? Quando se trata de moradia, sim, né? Com moradia. Porque o senhor tem falado, e primeiro abriu dizendo que a população brasileira quadruplicou em 60 anos. De 50 milhões para 200 milhões. Nós em São Paulo, eu inclusive, tínhamos uma visão errada, completamente errada, do que é a favela. Eu tive a noção exata da favela com o Frei Luiz, aquele que fez a greve de fome em defesa do Rio São Francisco, que fica lá no fundão da Bahia. Ele falou, para o homem miserável do fundão do Brasil, onde só tem farinheira e água de coco, tem homem lá, me dizia o Frei Luiz, com 50 anos que nunca viu dinheiro. Para essa gente, a favela é um paraíso, porque tem gente, tem lixo para mexer. O senhor fala aqui das suas obras, das obras do governo do Estado, que são apartamentos, seria o correto. Mas será que não seria muito mais barato fazer habitações muito mais humildes para tentar cobrir esse monstruoso déficit que o senhor citou aqui no começo da entrevista? É uma boa reflexão, Josival. Como eu falei, nós temos muitas moradias inadequadas, né? Existem determinadas ocupações feitas num passado distante, né? Que hoje é muito mais barato, muito mais prático você regularizar essa ocupação, urbanizar essa comunidade, do que fazer a remoção,
né? Nós temos, porque a pessoa já fez a vida naquele lugar, né? Talvez ela foi induzida a uma invasão lá atrás, enfim, por uma série de razões, terras devolutas, ou seja, é mais barato você consolidar aquilo. Agora, isso não pode servir de estímulo para novas ocupações. Nós estamos tratando de comunidades que já estão consolidadas, né? E as ocupações novas não devem ser toleradas, porque aí vai naquilo que o Vila comentou. Eu faço a invasão e passo na frente no atendimento, né? Pelo contrário, terra invadida e entidade que invade terra tem que ir para o fim da fila, não para o primeiro da fila, né? Então eu acho que nós temos trabalhos na área de urbanização, eu vou citar 2 aqui. O bairro dos Pimentas, ali em Guarulhos, né? E o Jardim Santo André e Santo André. São as 2 grandes urbanizações que hoje nós estamos executando, além de Cubatão, ali na Serra do Mar, né? O que você percebe? Quando você define uma área de comunidade que precisa ser urbanizada, parte dessa comunidade tem que sair para abrir frente de obra, para poder fazer saneamento básico, arruamento, né? Muitas vezes essas pessoas não querem sair de lá, né? Você fala, olha, eu tenho um apartamento pronto, você pode mudar para ele, né? E eu preciso aqui desmanchar a sua casa, o seu barraco, para poder urbanizar essa comunidade. Ele fala, eu prefiro ficar onde eu estou do que ganhar um apartamento novo. Isso mostra o vínculo que a pessoa já tem com aquele local. Agora, volto a dizer, eu defendo urbanização nas comunidades que têm ocupações consolidadas por décadas. E não estimulo novas invasões. Pelo contrário, defendo que novas invasões sejam tratadas com o rigor da lei e, do ponto de vista do atendimento habitacional, conte ponto negativo para quem invadiu. Ô secretário, o envolvimento das grandes empreiteiras na Operação Lava Jato, de certa forma, tem dificultado um pouquinho a realização de alguns projetos? Essas empreiteiras fazem parte também dessas construções, enfim? Olha, em regra, Patrick, são médias e pequenas empresas que são as nossas prestadoras de serviço, né? Talvez uma ou outra tenha vínculo do ponto de vista do gerenciamento de obras com grandes empresas, mas nós não tivemos dificuldades com os nossos fornecedores, porque basicamente são empresas médias, muitas empresas familiares, o pai, o filho engenheiro, né? Porque se tratam de obras menores, né? Mas tirando a área da habitação, nós tivemos um impacto significativo, né, no conjunto de obras do Estado por várias empresas que abandonaram seus canteiros de obras por dificuldades aí com a Operação Lava Jato. Secretário, hoje o país vive aí uma dificuldade em relação a juros altos e escassez do crédito. E o setor habitacional depende muito dessas 2 questões. Como é que dá para reverter esse quadro, já que os juros, a tendência, pelo menos agora o Banco Central sinaliza com uma reversão em relação aos juros, mas como é que dá para tratar esse quadro? Olha, Daniel, eu brinco que não há contrato atrativo para a iniciativa privada que brigue com 14% de taxa Selic, né? Muito mais barato, muito melhor negócio o empresário deixar o dinheiro aplicado no banco do que se arriscar a investir. Então essa taxa de juros precisa realmente recuar, né? Hoje você só tem duas fontes de financiamento para a política habitacional no Brasil. O Estado de São Paulo, o governo do Estado que investe 1% do ICMS e recursos do Fundo de Garantia, né? E aí tem uma discussão, inclusive, no Congresso, que o Brasil remunera pouco o dinheiro do trabalhador, né? A questão da remuneração do Fundo de Garantia, que de alguma maneira é o recurso que tem hoje disponível para investimentos na área da infraestrutura e na área da habitação. Basicamente, o Fundo de Garantia divide o dinheiro que tem nessas 2 setores, né? Eu acho que ao longo do tempo a parceria público-privada pode ser um caminho para que o Brasil encontre o aceleramento nas obras dessa área de habitação. E digo mais, eu, enfim, tenho pedido para a minha equipe técnica discutir, o brasileiro tem muito conceito de propriedade, né? E a propriedade, muitas vezes, com subsídio do Estado, ela nem estimula a mobilidade social, ela não estimula o brasileiro a caminhar com as próprias pernas. No mundo todo você tem desenvolvido os programas de locação social. Você dá a moradia para aquela família naquele momento em que ela não tem condições de renda. Quando ela sobe de vida, ela deixa a moradia para quem precisa, né? E o esquema de locação social no Brasil ainda não funcionou, pelas dificuldades depois de você desocupar essas unidades e passar para quem precisa. Mas eu acho que vale a pena insistir nesse modelo de locação social, porque ele também é uma forma de atendimento habitacional. Nós, por exemplo, vamos começar aqui o estudo, já fizemos audiência pública, de uma PPP em cima das estações de metrô. São apartamentos que serão construídos em cima das estações de metrô. A lei de zonamento da cidade foi mudada, o projeto, o pré-projeto já foi levado à audiência pública
nós pretendemos soltar nos próximos meses uma concorrência para a construção de 7 mil apartamentos em cima das estações do metrô da Radial Leste, basicamente a Brás, Bresser e Belém. Né? Nós olhamos os espaços aéreos das estações, podemos construir os prédios em cima e com isso poder movimentar um comércio no térreo, que ajuda a gente a pagar as moradias e colocar as pessoas para morar junto ao transporte coletivo, né? Evitando aí grandes deslocamentos. Então, você tem muito a se pensar em termos de criatividade e inovação na área da habitação e São Paulo já começou com as parcerias público-privadas. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente fechar essa matéria aqui. A sua secretaria tem uma visão e uma fiscalização a respeito dessas invasões, principalmente em áreas de mananciais de São Paulo, não? Olha, Joséval, sempre quando é invasão de área pública, o próprio Estado é quem requer a reintegração de posse. Sei. Quando se trata de área privada é a iniciativa assunto privada, é o do proprietário, né? verdade. Que pede, a justiça determine, e aí a polícia militar ela é cumpridora, certo, né? É verdade. De mandatos judiciais. Ela é uma executora, ela não formula esse tipo de política. Então a gente fica sempre atento, né? E volto a dizer, as áreas invadidas por movimentos organizados, no nosso ponto de vista, eles devem ir para o fim do atendimento, porque senão você são estimula... sempre movimentos organizados Nem ou é sempre. invasão? Não, nem sempre. Às vezes existe uma invasão e às vezes quando você não tem um líder para dialogar, para desocupar, fica até mais difícil a desocupação, né? Mas você tem ainda áreas invadidas, basicamente terras que fazem parte de massas falidas de empresas, né? Os movimentos vão atrás desses terrenos, dessas áreas, né? E procuram ocupá-las com a expectativa de depois ter uma desapropriação e um conjunto habitacional nesse local. Nós não temos feito isso, né? Nós temos cumprido a legislação, fazendo o sorteio da demanda geral e fazendo o atendimento específico às entidades através de credenciamento prévio. Só uma última. O senhor é engenheiro? Sou advogado. Advogado? Exatamente. Mas já estou entendendo um pouco de obra, viu? Tá bom. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan e pelos esclarecimentos prestados e desejando felicidades nessa dura caminhada com esse grande déficit de habitação que nós temos na população brasileira. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Rodrigo Garcia. Obrigado, secretário. Obrigado, Patrícia.